pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? É um prazer receber vocês aqui hoje no nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E hoje eu trouxe uma convidada muito maravilhosa. Ela é uma querida, ela é doce, ela corre atrás do que ela quer, ela vem dar exemplo e bater um bate-papo muito bacana com a gente. Tami, vem se apresentar pra gente. Quem é a Tami que eu convidei pra estar aqui hoje? Oi, gente, eu sou a Tami Capozzi Gasparim. Vim de uma família de, tradicionalmente, sementeiros e do outro lado, frigorifiqueiros. Acabei de inventar essa palavra. E pecuaristas também. Desde pequena, eu fui criada no agro. Eu cresci, então, vendo a cadeia de produção e a cadeia de abate. Muita gente me pergunta... Eu me formei em veterinária, né? E muita gente me pergunta, você não tem dó de ver o abate? E daí eu falo, eu costumo dizer que eu não tenho dó, eu tenho muito respeito. Eu sempre amei, eu cresci, eu era uma criança dentro da sala de abate já. Então, eu via o respeito com que era feito, o trabalho de todos os dias, sabe? Desde a minha casa, que meu pai e minha mãe trabalhavam no frigorífico, até o meu avô, que tudo que a gente tinha veio de lá. Então, nunca foi um simples animal, mas também sempre foi a ferramenta de trabalho de todos os dias ali. Então, todo mundo diz que quando você ama alguma coisa, você não precisa trabalhar. Eu concordo em partes. Você trabalha sim, porque vão ter dias mais pesados, porém, sempre foi feito com tanto amor, tudo com tanto amor que não tinha como eu não me apaixonar por essa cadeia de produção do início ao fim. E por isso eu me formei em veterinária. Na graduação, especializei na parte de nutrição, fiz a pós da Exalc de produção e nutrição de ruminantes. E a graduação toda foi voltada, assim, para mim, para carne, para produção de carne. Eu nunca achei que ia estar no ramo que ia estar hoje, que é de pet. Então, essa é uma breve história. É uma novidade, né? Foi bem inusitado. Gente, eu conheci a Tami no Instagram. A Tami tem umas fotos muito maravilhosas que você olha e faz assim, meu Deus do céu, que mulher incrível. E aí, eu fui conhecendo aos pouquinhos a história da Tami. Eu vi que ela tinha um Instagram onde ela trabalhava com nutrição animal, nutrição de cães. E aí fui ficando curiosa e todo dia ela começava a postar a rotina dela, preparando as dietas, tudo separadinho e tal. Eu fiz, meu Deus, eu preciso trazer ela aqui para contar pro pessoal que sempre fala comigo, Dani, traz alguém de nutrição, que faz formulação de dietas naturais para cães. Discute esse assunto, como é a história dela. Então, Tami, como é que você saiu de nutrição de ruminantes para nutrição de cães e gatos? O que aconteceu para acontecer essa transição? Então, eu sempre tive cão em casa. A minha mais velha, que foi a primeira, assim, da minha vida, tá com 11 anos. E em casa, na faculdade, eu já procurava dar as melhores rações para ela. Ela tem um problema de pelagem crônico, na verdade tinha um problema de pelagem crônico por ser Mary, ela é uma Border Collie, e toda a época chuvosa, assim, janeiro, verãozão, eu tinha que entrar com medicamento para ela, mesmo dando umas rações para cães atópicos ou cães alérgicos, que são muito caros. E aí, eu comecei a procurar na graduação e não era uma coisa difundida, né? Eu formei faz 10 anos, e me falaram assim, não faça isso, porque já tem tanto nutricionista estudando para fazer a ração, o risco de você não fazer uma mistura boa para sua cachorra é enorme. Isso, porque antes falava-se de fubá, de coisas diferentes, não é igual tem hoje. Muito embora lá fora fosse uma coisa já comum, aqui era muito novo. Veio através daquele cão verde, né? Se você for ver, a Silvia Angélico difundiu muito aqui no... Silvia Angélico, oh meu Deus. Eu sou muito ruim de nome, mas a Silvia.
difundiu muito bem essa parte da nutrição natural. Ela tem um site em que ela ensina tutores a fazer e foi por lá que eu comecei. Mas, como minha cachorra comia 1,2 kg, eu deixei pra lá porque eu falei, ai, não, é muita coisa. Eu tinha só ela, né? Muita coisa pra fazer. Meus professores falaram pra mim, ai, não tem quase ninguém nesse ramo, não faça isso. E eu continuei com ruminantes. Estudei ruminantes até então. E depois adquiri um filho da minha cachorra. E ainda assim falei, não, vai ficar mais difícil ainda. Ele também é Merle, também tinha problemas. E eu achava que era muito mais problema eu fazer a nutrição semanal do que eu dar os remédios que eu tinha que dar, que eram necessários, tá? Os remédios sempre cumpriram muito bem a função. Porém, o que eu não sabia era que eu estava afastando os meus cães do mais próximo do natural para eles. E que se eu tivesse dando uma ração balanceada natural, eu ia melhorar a imunidade deles. Olha, eu comendo só industrializado, eu vou comer bem, porque hoje a gente tem muito industrializado bom no mercado. Não dá pra gente desqualificar. Eu sou muito contra aquelas pessoas que falam, que demonizam industrializados para humano, porque eu acho que é um meio de facilitar a vida. Tem sim muito estudo, tem sim coisas boas. Tem, claro, igual em todas as cadeias, aquele que vai usar muito subproduto ruim, mas tem muito industrializado hoje que consegue envasar o orgânico, vamos supor, que todo mundo gosta muito, que tá na moda. Tem orgânico envasado bem e é industrializado. Então, eu não sou contra nem pro animal, nem para nós. Só que o que eu percebi é que quando você chega mais próximo do natural possível, você melhora, sim, a sua saúde. É a mesma coisa da gente matar um boi, comer ali, pegar um boi fresco, vamos supor, e um boi envasado. Os dois são bons, mas tem diferença. Tem trabalhos que mostram a diferença de vitamina, de mineral e tudo mais naquela carne. E tá tudo bem. É só por opção do público, assim, qual é seu acesso. Eu sou muito a favor de você dar o melhor possível com o que você tem. E naquela época não era o que eu conseguia fazer. Quando veio a pandemia, eu estava me preparando para abrir uma marca comercial de carne. Só que não tem. Só que começou. Eu falei, não, vou esperar. Eu já estava com tudo desenhado. E em fevereiro começou a pandemia. Eu ia começar em março. Eu falei, não, vou esperar. E a gente achava que a pandemia, não sei você, mas eu achei que ia durar 1 mês, 2 meses. Claramente, eu apostava apenas 30 dias e achando assim muito, muito, muito absurdo ser 30 dias, porque assim, claramente não ia durar tanto. Então, completamos 1 ano, não é? E aí eu falei, não, essa ideia que eu quero não vai dar, porque o mercado do boi, ele subiu, desceu, a China que estava importando um monte deu uma parada. Arroba. Sim, e aí eu falei, não é nisso que eu vou investir agora. Aí eu tive o corona, eu peguei pela primeira vez o corona e tava em São Paulo, nesse trânsito de conhecer o mercado da carne, tava lance no lance, porque eu moro no interior, né, eu moro em Presidente Prudente. Eu tava em São Paulo, capital, e tava com o meu noivo, ele trabalhava lá no hospital de linha de frente, e fazia 1 semana que eu tava lá, eu peguei. E tive que ficar longe dos meus 2 cães que eu tinha. Eu fiquei muito mal, tanto de saúde com o corona, eu não conseguia levantar pra ir no banheiro, que eu cansava, e muito mal de saudade dos meus cães. E aí ele pegou e falou, eu vou te dar uma pequenininha. Quando já tava assim, deu 15 dias que eu tava com o corona, eu achei que eu ia poder sair e eu ainda tava transmitindo. E eu não pude, eu fiz o exame, tive que ficar mais tempo em casa. Aí ele me deu uma Spitz, uma Luluzinha, e falou, não, essa daí vai com você pra lá e pra cá, porque eu viajava muito já, né? Aí ele me deu, e como ela era pequenininha, eu falei, eu vou... É um bibelô, não tem nada a ver com os meus Border Collies, certo? Errado. É um cão igual, ela só tem tamanho inferior, coitada. Ela só é menor, mas ela tem os mesmos princípios. Veio do lobo, tem o mesmo DNA. E ela era um pouco pior porque ela é um cão dessa primeira linha, dessa primeira geração. O Spitz, ele vem descendente do cão prioritariamente. O Border Collie, ele já é de outra geração. Ele passou por outros cães até ele chegar.
O Spitz, ele é descendente do lobo ali, a gente fala da 5ª geração, né? Mas é o primeiro. Logo depois do lobo veio essa cadeia de Spitz, que neles entram. Tem uma polêmica que fala que o Husky não, mas o Husky, Samoeda, todos esses cães que, se você olhar, realmente parecem mais com o lobo. Ou seja, ela é um pouco mais teimosa, ela tem uns estímulos totalmente diferentes, ela vocaliza muito mais, ela tem um temperamento muito mais ativo, né? Sim, muito mais forte. O Border Collie ensina uma vez, ele já vai entender que, ok, ele entende essa hierarquia, ele não fica tentando controlar a hierarquia o tempo todo. Eles têm um temperamento para se defender, às vezes eles querem ser eles. A gente não usa mais o líder, tá? Ser eles o que mais manda nessa hierarquia. A gente usa uma hierarquia, igual na sua casa, quando você morava com seu pai e com a sua mãe. Não é que seu pai e sua mãe só comandavam a casa, mas tem uma hierarquia que você respeita, né? Então, sim, os cães, eles entendem essa hierarquia de respeito, sabe? Um respeita o outro, só que o Spitz, ele toda hora ele tenta ele mesmo ser dono da própria vida. O Border Collie não. Independência. E aí eu falei, gente, não é possível que isso tá certo, que esse cão vai me dominar desse jeito, que ele vai fazer o que ele quer, na hora que ele quer, igual a mesmo. Tá vendo? Concordou, sabe? Mesmo, né? E aí eu comecei a pesquisar uns brinquedinhos pra colocar comidinha lá dentro. Só que não encaixava os brinquedinhos com a ração muito bem. E eu tava em São Paulo, esses brinquedinhos interativos que usam o cognitivo do cão, de cavar, de caçar. Comecei a pesquisar e hoje a internet possibilita muito isso. Só que com a ração eu não conseguia, era muito fácil para ela, mesmo que eu olhasse. Aí eu pesquisei várias empresas de nutrição animal natural em São Paulo. Comecei a selecionar, cheguei em uma e comecei a dar para ela, porque ela era pequenininha, ela comia 90 gramas. E nisso eu lá ainda com o corona. Muito melhor que 1,2 kg, né? Muito mais fácil. 200, Neste meio tempo, quando eu consegui sarar para voltar para os meus cães, teve um surto, que era onde meus cães estavam, que eu estava no frigorífico lá de Rocheta, na família, eu estava exercendo um trabalho lá. E aí ele fechou por 10 dias e eu não podia nem entrar lá. Ou seja, já fazia 20 dias que eu estava sem ver meus cães. Meus cães, eles estavam lá porque dentro do frigorífico tem um lugar que o meu tio que trabalha lá, ele reside com a família, ele mora em Campo Grande, mas eles ficam lá de final de semana e meus cães estavam lá, que é um paraíso. É uma parte mais para baixo do frigorífico, mas pertencia. Para entrar lá, eu precisaria passar no frigorífico. E fechou, eu não podia entrar mais lá. E aí eu fiquei mais 20 dias em São Paulo sem ver os meus cães. Surtando, vendo tudo que... Porque nessa pandemia... Você hoje mora em São Paulo, capital? Não, voltei pro interior, mas naquela época eu tava lá. Meu noivo morava lá e eu ia muito lá fazer trabalho. Eu ficava entre Campo Grande e São Paulo, capital. E como eu já tava lá, tinha tido corona, depois o frigorífico que eu morava, que era em Campo Grande, que eu tava morando naquela época, fechou assim, por 10, 15 dias, só pelo corona mesmo, pra dar uma estabilizada em todos os funcionários. Aí eu falei, pronto, vou ter que estudar isso, o que eu vou fazer? Vou passar o tempo, porque também tudo que eu fazia relacionava com as coisas de lá. Não tinha coisa do frigorífico pra fazer, comecei a estudar loucamente. Procurei na internet vários Instagrams que falavam de nutrição. Comecei a falar com a empresa que eu tava comprando a nutrição da minha cachorrinha lá. E até perguntei para eles se eles faziam franquia. Daí eles falaram, não, atualmente a gente não tem essa ideia de franquia. Mas eles começaram a me dar um pouco do know-how deles, do que tinha, do que não tinha na dieta. E eu vi a diferença do cocô, porque era um apartamento e lá as fezes diminuíram já dessa cachorrinha. O cheiro já quase não tinha cheiro de cão. O cheiro dela diminuiu assim em 15 dias. E aí eu falei, gente, eu quero ver isso. Como é que... Até brinquei com o nutricionista que eu sempre trabalhei
na empresa de ruminantes, eu mandei para ele quando eu recebi, eu falei, olha, larga a mão de nutrição de ruminantes. Olha que legal, mandei uma foto de como veio, sabe? A dietinha, tudo. Você gostou, inclusive, da embalagem, como ela veio. Você achou uma forma prática. Você achou que era prático para você também. Muito legal, muito prático. Assim, ele nunca vai ser prático igual uma ração que você vai jogar lá e deixar o dia inteiro pro seu cão. Mas vem escrito que tem lá, vem escrito como é para você dar. É muito bonito. Quem tem cachorro e tá apegado, igual eu tava, eu contei toda a história da cachorrinha pequenininha, porque a gente acha que eles são... Por serem menores, eles vão ser diferentes de ter um cão grande, de fazenda e tudo. Não, gente, é tudo igual. Eles são descendentes do lobo, têm DNA de lobo e dá o mesmo trabalho. Então, essa aproximação da alimentação natural com ela, de ver os instintos dela, eu vou te falar que até acalmou ela. A gente não espera que faça tudo isso. Eu comecei a dar sem esperar tudo isso. Foi só para conhecer mesmo, porque... eu já tinha essa vontade, eu já sempre gostei de nutrição, e aí eu falei, vou brincar com esse negócio, tipo, foi uma brincadeira. E a diferença que deu na minha vida em 15 dias foi monstruosa, eu não esperava. E aí comecei a procurar profissionais, comecei a ver tanto veterinários quanto zootecnistas, e esse meu amigo que ele é formado em zootecnia na Unesp de Dracena, ele tinha 2 colegas de sala que formaram com ele, que estavam trabalhando com isso, e ele me passou o contato delas para eu conversar. E assim, começou como vamos entender o que é esse mundo, entendeu? Só que eu sou uma pessoa e quando mergulha de cabeça. Começou a fazer muito sentido tudo para mim. Aí eu comecei a estudar assim, de noite e dia. Quando deu os 20 dias que tinha acabado minha quarentena dos cães a mais, lá do frigorífico, eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma dieta para eles, daí eu fui formular. Na internet hoje, tem muito site, eu vou deixar os arrobas aqui de pessoas e de profissionais que fazem dietas e que ajudam, sabe? Tem muito profissional e muito site que o tutor pode fazer sozinho, ou ele pode encurtar o caminho e pegar um profissional já que te indique. O que eu fiz? Quando a gente trabalha muito com essa linha técnica, eu falei, cara, eu não vou conseguir um ano ser bom igual alguém que estuda 10. Eu já ia falar isso, que às vezes as pessoas acham que ela vai resolver 100% da dieta dos cães dela sozinha pela internet e não vai, é perigoso, porque você acaba não suplementando, ou às vezes você trocando um carboidrato por outro que não era tão compatível, uma proteína pela outra que não pode ser. Acho que você viu isso, não é? Você conseguiu ver isso no nosso dia a dia. Eu falava assim, eu não sei nada disso, porque até então era herbívoro, eu passei para um carnívoro. Era totalmente diferente. O rumen, o tanto que você cuida dele, é toda uma coisa diferente. É outro animal, quase o rumen, né? É um animal de um animal. Sim, e aí eu comecei a ver o pH. Eu falei, primeiro chegou aquele negócio de ovo, não dá carne crua, não, osso. Como assim? Ele não vai ter salmonela? Daí eu comecei, até meu amigo falou assim, Tami, cuidado. E os riscos alimentares para eles, daí o pH deles é de 1, assim, praticamente, sabe? Do estômago. Então entrou lá, eles destroem. Se você parar para pensar, você tem vários cachorros, eles gostam de comer carniça, né? Enrolar na carniça. Enrolar, o pior pra mim porque depois que... É um negócio, e assim, e eu entendi que aqui em casa são 4, né? Você tem 9? São 9. A minha cachorra que tem mais isso de ser caçadora... É assim, a gente foi pra praia, tinha fezes, ela rolou na fezes de cavalo. E as outras não. Ela é muito latente nela, porque eles querem esconder o odor. Por mais que eles não caçem, eles... É igual a gente, se fecharem a gente numa sala, muito provavelmente a gente vai aprender várias coisas que tá no nosso DNA. De forma muito mais lenta, né? A gente fala que o lobo é como se ele estivesse escrevendo em caps lock. O lobo, a primeira carniça que vê, ele rola, ele faz todas essas coisas, de cavar, de guardar, de guardar alimento e tudo mais. De roer, ele tem que roer todo dia para manter a mandíbula forte, ele precisa fazer esse movimento. E aí, os nossos animais, eles fazem as mesmas coisas, mas
uma letrinha menor, entendeu? Você começou a estudar comportamento animal no meio da nutrição animal. Eu acho que uma coisa está completamente vinculada à outra, não tá? Para você entender como o animal se alimenta, eu acho que, porque eu trabalho com ruminante, que nem você, então a gente precisou descobrir hábitos de pasteio, a gente foi descobrindo hábitos da mesma forma que você passou a descobrir com cães e gatos, né? O que era necessário para eles e começou a vincular, por exemplo, os ossos, fornecer o osso cru com o seu comportamento. Então entrava a nutrição e o comportamento animal, né? Sim, porque a nutrição, essa nutrição mais próxima do natural possível, ela é dividida, hoje, a natural que a gente tem a natural cozida, né, que a gente fala, a cozida, a crua e a crua com ossos. A crua com ossos é a mais próxima do natural possível, porém, não são todos os animais que se adaptam. Então, ela vai fazer diferença desde a cozida. E a cozida, ela é mais fácil para o tutor também reproduzir e fornecer, porque se você igual, quando eu comecei lá, vinha cozida a vácuo, bonitinha, nas porçõezinhas certinhas, e cabia no meu freezer. Se fosse colocar uma natural com ossos, eu ia ter que ter um freezer só para eles. Hoje eu tenho, porque eu tenho vários, né? Porque eu já tô com a empresa. Mas assim, eu entendo que a natural com ossos não é a mais fácil para todos os tutores. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. E tem animal também que não se adapta. Aqui em casa, eu testei todas. Daí, depois da cachorrinha pequena que eu ganhei outra, pequena também. E aí, comecei a estudar. E o comportamento, igual você estava falando, eu sempre gostei muito de ver o comportamento de ruminantes. A gente confina também, ver o dia a dia deles, a hora que eles brincam, a hora que eles estão comendo. Tem a hora que eles estão ruminando, o horário de trato. Sim. Tudo isso faz diferença até em virar carne, né? A gente fala, no dia que quebrava um caminhão, menina, era o dia que a gente sabia que a gente ia perder produção. Porque eles ficam estressados, né? Muda toda a rotina deles. Aquele horário que eles estariam comendo já não vão comer mais. Pro cão, é similar com comportamento alimento. Nós não temos muito isso, né? Porque a gente não tem que procurar o nosso alimento o tempo inteiro mais, há muito tempo. Eles ainda, por mais que seja pastejando, eles entendem que eles têm que ter aqueles horários para pastejar. O boi come muito mais quando o pasto tá ruim, tem todas essas coisas. Para nós é muito mais fácil, a gente sabe lidar, então a gente não consegue ver todo esse comportamento relacionado à comida. Porém, eu não sei você, mas eu fico muito estressada quando eu não como. Muito, o temperamento vai pro espaço, não tem um pinguinho, já tira do sério. Imagine eles que não tem nem muita compreensão desse nosso dia a dia. Mas também eu queria que você contasse um pouquinho agora, se você hoje com a sua empresa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa pra gente. Sim. E você me contar um pouquinho, hoje você já faz sozinha na sua empresa, você ainda tá, como é que funciona hoje? Então, lá atrás eu peguei uma veterinária que ela não dava consultoria para empresas, ela só dava para animais. Aí ela fez dieta para os 4 cães e a gente começou uma transição mais lenta. E eu falei para ela que eu queria já começar uma empresa porque eu achei fantástico e eu queria dividir com o maior número de cães possíveis, entendeu? Tinha já empresas no mercado, mas eu queria fazer de uma maneira que desse para escalonar e que não fosse tão caro para o maior número de cães possíveis comerem alimentação natural, porque eu vi diferença na minha vida como tutor e na vida deles, no pelo e tudo mais. Aí ela falou, olha, isso eu não consigo, mas vamos tentar, vamos começar com os seus 4 e vamos ver a diferença que dá. No primeiro mês, a minha cachorra mais velha, ela tem artrose, bico de papagaio, e ela tava obesa, ela tinha 30 quilos. No primeiro mês, ela emagreceu 4 quilos. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. As fezes diminuíram, diminuiu o cheiro, diminuiu tudo. E a pele deles melhorou, assim, consideravelmente. Do cachorro diminuiu muito a queda de pelo, mas ele, por ter outros problemas, outras doenças, outros problemas, ele ainda me dá uma certa dificuldade, no sentido de que eu não posso dar todas as carnes para ele. Frango para ele eu não posso dar. Isso foram testes, né? Ele come de cachorro alérgico, ele come suíno. Então ele tem outros cuidados. E nisso eu fui testando com ela e fui atrás de outros profissionais. Hoje
eu tô com a Angélica Kirchner, ela é uma zootecnista, trabalha... Maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa totalmente acessível, ela dá consultoria para outras empresas e assim, ela me forneceu materiais, ela foi me falando do que eu precisaria para a empresa antes mesmo de começar, sabe? Ela falou, também eu tô corrida, mas eu vi a sua vontade, vamos fazer uma reunião para a gente organizar? Porque a gente vai começar a trabalhar mesmo agora essa semana de pronto, vamos dar um start. Mas nesse meio tempo, eu e ela já fizemos 2 reuniões para ela me orientar. Então, ela é uma profissional surreal e, mesmo assim, ela acha tempo para a gente que está começando. Hoje, eu tenho 3 dietas dela já, mesmo antes de começar a trabalhar, a gente começar a alinhar as coisas, que são as que eu faço para os meus cães e eu fui testando na minha família, fui testando com amigos, fui produzindo e começou produzindo em casa. Daí eu falei, não dá. Aí fui pra chácara, daí não dava porque era uma chácara familiar. E hoje eu tô acabando uma reforma, mudei de casa, vim morar numa chácara, tô reformando, fazendo uma cozinha industrial, tô com fogão industrial, desidratadora, freezer. Tô assim, só acompanhando lá as fotos no Instagram, só as fotos da obra. Sim, eu achei que já ia... Como a gente faz planos, né? A gente nunca sabe como vai ser. Sentamos, eu, pedreiro, encanador, olha, gente, 2 semanas. Já vai para quase 2 meses. Eu já queria estar no mercado. Porque Acontece. a pandemia também impossibilitou um pouco, porque faltou muita coisa para a obra. Não tinha coisa disponível, sabe? Aumentou o dinheiro que eu tinha, que eu achava que ia ser um X para começar essa empresa, ele está sendo já 3x. Isso foi feito tudo muito certinho, sabe? Com contador, com pessoas ajudando e tudo mais, mas tudo triplicou agora na pandemia. Então, eu achei que eu ia estar falando Custos de tudo. Aumentaram muito. A gente está fazendo uma obra aqui e uma treliça que custava X, a mês passado tá 2x, 3x. A gente tá assim, meu Deus, como assim aumentou assim? A gente tá sem entender o que aconteceu, mas aumentou muito. Sim, muito, muito. E quando você veio falar comigo, eu tinha certeza que eu já ia estar vendendo os meus produtos hoje. E assim, eu preciso produzir para fazer um estoque para começar a comercializar, mas eu não consigo produzir antes da cozinha ficar pronta. Porém, estamos fazendo tudo da melhor forma, conforme a gente consegue. Hoje a gente já produz para, assim, é um número pequeno, mas estamos com 13 cães diferentes que são entre família e amigos, que é o que eu consigo produzir com o que eu tenho aqui. Mas na cozinha em si, quando tiver, porque tem embaladora, tem tudo, eu vou conseguir produzir o que em 2 dias eu produzo para eles para um mês, em 1 dia eu vou conseguir, sabe, com a cozinha pronta. Por isso que eu preciso dela. E tem Presidente Prudente? É em Presidente Prudente. É entre Presidente Prudente e Álvares Machado aqui. É porque é na área rural. Eu vim para a área para fazer isso. Hoje é onde eu estou residindo e é uma chácarazinha, sabe? Então, para facilitar também a produção, facilitar eu preciso de certificados aqui na área rural, me possibilita várias coisas, impostos, pelo que eu vi... A conta de energia é mais em conta. Sim, para você melhor. sai muito melhor por causa dos freezers, então o pessoal já fica atento aí, que daqui para o ano que vem, quem sabe a Tami já não está aceitando estagiário para poder conhecer como é que funciona tudo e tá mostrando aí para vocês. O meu propósito é que isso cresça, sabe? Eu não quero que pare com o negócio aqui. Eu quero que o maior número de cães possíveis consiga ter acesso a essa alimentação. E, assim, eu nunca achei na graduação que eu fosse trabalhar com cães, porque eu sempre fui aquela que abraçou e beijou. Ai, que coisa mais linda! Que abraçou e beijou o cão, que se tinha algum problema no hospital veterinário, eu chorava com o proprietário, assim, é até engraçado, porque no meu grupo tinha pessoas de pequenos, eu nunca fui de pequenos, e eu fui a que tirou a nota maior, porque eu estudei, tipo, um monte, porque eu tinha medo de machucar eles, eu tinha medo de fazer as coisas, eu tinha todo um cuidado,
Mas assim, eu falava, eu jamais vou trabalhar com pequenos. Assim, eu não tô na parte da clínica, mas eu tô trabalhando com eles e hoje eu estou muito realizada. Porém, era o que eu tava te falando, não vou sozinha. A Tami tem 1 ano desse ramo só. Eu não consigo, eu não acho, nem acredito no trabalho sozinho. Hoje eu tô com a Angélica. Se precisar em alguma outra área, eu também vou. Eu tenho um curso de comportamento animal que me ajuda e ela também fornece alimentação natural para os animais dela. Ela entende todo desse meio, porque uma coisa tá muito ligada à outra. Então eu tô fazendo um curso com ela de comportamento para eu entender como é que destrava, porque além de melhorar, assim, de melhorar a saúde dos meus animais, melhorou o comportamento. Hoje eu tenho 4 cães que ficam ansiedade, com certeza, né? Muito. E que eles ficam dentro de casa e pode chegar quem for, não vai perceber. Meus cães, eles ficam extremamente calmos. Eles brincam, eles fazem as coisas deles, mas eles não ficam em cima, não ficam pulando, não ficam pedindo as coisas. Eles sabem o espaço deles. E eu tenho certeza que a alimentação natural traz esse bem-estar para eles, esse cognitivo mesmo, sabe? Sim, e tô, assim, amando os frutos que tô colhendo. Eu quero que mais tutores, assim, eu sou uma pessoa, sempre fui muito corrida. E acredito que você também. Acho que é uma característica muito dessa geração agora. Eu quero que muitos tutores entendam que pode sim ter cachorro e ter um cachorro tranquilo dentro de um apartamento e aproximar ele do mais natural possível. E a alimentação é um dos primeiros viés e o mais fácil, mais acessível. Hoje, assim, por mais que tenham poucas empresas, eu tenho um sonho dela ter em todas as cidades num futuro não tão distante. Porque lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, não existe você ir num pet shop e não ter um freezer de alimentação natural, né? Hoje ela é congelada. Desculpa. Lá fora ela tem muita liofilizada, né? Que ela é congelada depois desidratada, que facilita um pouco o processo. Mas eu acredito que o Brasil, num futuro não tão distante, vai ter. Porque hoje a gente não consegue só morar no campo. Eu vejo que você mora no campo, eu tô aqui, mas não é a realidade de todos. E eu vi a diferença na minha vida num apartamento em São Paulo. E eu vejo hoje no Instagram que ele possibilita esse acompanhamento diário. Várias pessoas que têm Golden em apartamento, que dão alimentação natural, que trabalham esse comportamento e o animal fica muito mais tranquilo. Então eu vi isso porque a Tami, de 1 ano atrás, ela estava correndo, estava viajando, estava para lá e para cá. E se eu tivesse tido essa alimentação natural para os meus cães 1 ano atrás, ou até, vamos lá, 10 anos atrás, eles teriam muito menos problemas. Teria uma qualidade de vida talvez melhor. Muito, muito. Eu vejo o tanto que deu diferença, sabe? E até quando eu comecei a dar aqui, eu falei, eu quero ver como que é. Aqui na minha cidade, tem um profissional muito bom que trabalha com isso, mas ele é focado em dermato. Conversei com ele, ele falou, Tami, é difícil, os tutores desistem, não sei o que. Eu falei, gente, como que a gente vai escalonar isso? E chamei uma outra menina também que começou, ela falou, Tami, você vai ver. É sempre a mesma palavra, é difícil os tutores quererem fazer ou comprar porque fica caro. Mas fica caro assim, é mais barato do que uma ração premium. E fica caro se você for fazer na sua casa, talvez, e comprar num mercado uma carne para um cão. Se a gente extravasar para a empresa, hoje nas contas que estamos, eu tenho gastado, 12% a menos do que eu gastava com os meus cães em ração. Porque eu tô fazendo já em escala. Eu acredito que escalonando mais, vai melhorar mais ainda esses custos e vamos conseguir atingir um mercado. E esse pessoal que esses 2 que eu conversei lá atrás, que foram os primeiros que eu conversei, que foram muito legais comigo também, que falavam dessa dificuldade, eles falaram, é muito difícil, mas se você conseguir colocar, a gente vai te ajudar. Porque, tanto que eles estão comigo até hoje. Porque eu vejo a diferença que fez para os meus animais, né? Eles também dão para os animais deles, também tiveram toda uma história com pelo, problema, assim. E hoje estão muito tranquilos por causa disso. E eles falaram, Tami, tamo junto, vamos tentar ver o que dá para fazer.
E assim, o que dá para fazer é não desistir, porque assim como eu faço, várias outras pessoas podem fazer, ter a sua empresa. Porém, era o que a gente estava falando. Eu comecei aqui para falar de nutrição, mas falamos de obras, falamos de comportamento, falamos de vida, falamos de história, falamos de estudos, de profissionais capazes, falamos de muita coisa. E agora eu quero saber de você, Tami. Me conta uma coisa, pergunta de R$1 milhão para você. O que é o agronegócio para você? O que é o agro na sua vida? Me conte. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A pergunta, como eu te falei outro dia, a pergunta acho que é outra. Como seria a Tami sem o agro? Eu não consigo pensar. A minha vida, eu falo que eu sou agrodependente. A minha vida veio do agro. Adorei o termo. #agrodependente. Sim, eu sou muito, porque eu comecei a ver também um outro viés para usar. Como eu vou focar na carne, tá? Que sempre foi o meu meio, que é muito mais o meu dia a dia. Eu comecei a ver também essa oportunidade de trabalhar com coisas do agro que não usavam tanto. Hoje eu consigo no frigorífico e pegar alguns ossos que virariam farinha e fazer caldo de ossos para os meus animais. Ou seja, vem do agro, vem do boi, que o meu pai tá lá na fazenda se preocupando em fazer, ele vai virar um caldo de ossos riquíssimo em vitaminas e minerais para os meus cães. Eu passei 38 horas fazendo esse final de semana. Vou colocar em dieta de cães com problemas intestinais. E olha como uma coisa liga a outra, como é tudo tão perfeito. Para mim é o final de um ciclo, é uma realização. Hoje o agro é tudo. Eu não consigo ver a Tami sem o agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Sim, mas se você parar para pensar, um lobo na natureza, o que ele for recorrer vai ser o que o agro dá para ele hoje também. Porque lá ele procura raízes, ele procura frutas, ele procura carnes, sobra de carne, então tá tudo muito ligado. E outro motivo, muito, como eu sempre gostei muito da carne e ia ter essa marca de carne, eu falei, gente, o cão, a gente não pode dizer que ele não é carnívoro. O gato é estritamente carnívoro e o cão, ele é prioritariamente carnívoro, né? Ele é onívoro oportunista, porque ele come o que tiver na natureza. Ele aprendeu a se virar assim. E aí eu falei, cara, eu vou pegar umas carnes que talvez a gente não use tanto, que para ele é excelente, que é o que eles comem na natureza, as vísceras e tudo mais, que é riquíssimo, e vou estar usando, vou estar fazendo uma coisa de muita qualidade, que no meu prato não seria bom, mas para eles vai ser. Hoje o agro para mim... Fecha o ciclo completo, né? Sim, hoje o agro para mim é a minha realização. Eu não quis sair do agro, eu quis adequar ele ao meio que eu estou vivendo. Adequou ele à sua vida. Tami, eu queria agradecer muito por você ter vindo, muito mesmo, por bater esse papo com a gente, esse papo leve. Eu só faltou uma xícara de café aqui, me arrependi de não ter trazido uma xícara aqui para lhe ouvir, contar um pouquinho sobre a sua história. Eu acho que sua história vai inspirar muita gente, tem muita gente que vem, que me pede, poxa, Dani, traz alguém que levou isso para a prática, não deixou isso só na academia ou só na utopia de querer fazer e não acreditar. Eu acho que você acredita muito no que você faz. E eu sempre digo, acho que quando a gente ama o que a gente faz, já não é fácil. Sim. Porque você tem que correr atrás, você sonha, você perde de noite. Duvido que você não tenha tido uma noite que você dormiu pelo menos um pouquinho mais tarde, só com a cabeça martelando, sonhando. E quando a gente não faz o que a gente gosta, aí fica mais difícil ainda. Então, acho que todo mundo tem que correr atrás de fazer o que gosta. E eu só gosto de conversar mesmo aqui com gente que ama o que faz, porque gente feliz não enche o saco, né, Tami? Sim, é isso. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente a sua história. Vou deixar tudo marcadinho aqui para o pessoal vir olhar logo no seu @ lá, onde é que estão as coisas, e descobrir cadê a empresa. Tá, e aí a gente estava passando, até tivemos problema com o nome da empresa, mudamos agora, né, porque a gente entrou com registro e no meio do caminho uma empresa que já estava fazendo concluiu um registro com um nome muito similar, daí a gente teve que mudar. Porém, fica aí o convite para quem quiser a longo prazo vir aí estagiar, vamos abrir sim para estagiários. Eu quero muito que esse meio de alimentação natural, de comportamento, de respeitar o comportamento do animal seja difundido. Até porque
quando eu tenho liberdade para ser quem eu sou o melhor de mim. Imagina os nossos cães. Então, acho que a harmonia da casa melhora. E eu vou deixar os livros com você, para você colocar aí, os profissionais que tem no Instagram, para eles acessarem. Hoje, eu tô aprendendo muito mais do que ensinando. Mas eu tô aí disponível para ouvir, para conversar, para debater. Eu gosto muito disso. Agradecer você. Foi meu primeiro podcast, estava até nervosa aqui. Falei demais, mas muito obrigada por essa oportunidade. Eu acompanho todo o seu trabalho. Você tá de parabéns. É assim, como eu te disse, sou agrodependente e para mim faz muito sentido e muita diferença ter alguém como você difundindo tudo isso. Sou muito grata. Obrigada não só por ter me convidado, pelo que você tem feito, viu? Tami, um beijo enorme para você. Muito obrigada. Obrigada a você também. E aí, gostaram do bate-papo com a Tami? Gente, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio todas as informações que vocês precisam para entrar em contato com a Tami. Vão lá, manda pergunta para ela via direct, perturbem o juízo dela e deixa ela falar para vocês tudo que ela